Resenha. Vamos pro próximo. É Não muita existe resenha. Tá poder resenhando na muito. Ah, né, galera? porra! Ah, Aí é foda. Seu resenha, não. você porra, tá eu resenhando não vou. muito, hein? Eu não vou. Eu não vou sobreviver a essa sequência, porra. Mais um momento clima pra bom, você clima bom. que tá no corte. Mais um momento. Pensando animes. Vamos com o linkzinho. O Sharingan é o maior furo de Naruto, tá? Todo mundo com papel e Não, lápis meu na amor, o mão. que lava o PC é o William Alpha. Quem dera. Saudade. Não existe Saudade. poder na história de Naruto que o Kishimoto goste mais do que o Sharingan. Nunca existiu. Mangekyo Sharingan. Cara, até muito recentemente, eu achava que todo mundo gostava bastante de todo o conceito do Sharingan, Mangekyo Sharingan e tal, né? Afinal de contas, pasme. Mas eu vi um o design vídeo. do Mangekyo Sharingan a todos é muito pica. Quando vocês eram crianças, vocês também ficavam buscando, tipo, no Google, todos os Mangekyo Sharingans e ficavam Esse não é o aquelas Google, imagens que, tipo, assim. Isso é o YouTube. É o Google dele, né? Guerreiro. Ele faz pesquisa lá. Esse é o Google. A gente tá semanalmente assistindo pesquisas do Google, que é esse lugar. Essa retroalimentação infernal. Esse grande Não é chat ele que falou que os GPT. animes são ruins também, não, meu amor. Eles só falam tudo sobre a mesma coisa. Esse grande chat GPT humano aí. Tomar no cu, velho. tinha um monte de Sharingan que nem existia e achavam muito zica. Nossa, eu fazia muito isso. Mas apesar de nunca achava ter assim, prestado muita enfim. atenção, cara, eu não percebi que nos últimos anos uma centena Um Ouroboros da pesquisa, exatamente. de vídeos começaram a surgir na internet Isso. falando a respeito de como o Sharingan Caralho, ele cita o vídeo que jogaram no grupo lá. Aí, ó. É, sim. Jogaram esse vídeo. nunca fez o menor sentido, de Pega como a ele comida, foi gente, muito já mal volto. escrito, ou alguns outros detalhes sobre ele são uma forçação de barra muito grande por parte da história de Naruto. Muitas pessoas falando sobre esses vídeos falam um pouco sobre as regras que foram escritas pro universo de Naruto, como tal Sharingan acaba quebrando uma outra regra que já tinha sido feita e tal, mas eu acho que muitas pessoas não falam nem sobre o maior dos problemas do Sharingan, que é o Qual criador que é? da história não conseguindo esconder nem um pouquinho qual que era o poder favorito dele da obra. Vou explorar Mas um por que isso é um problema? Ué. Por que Não, isso é um não. problema? Não. Aí o nível técnico subiu muito. Foda que eu já tô com riso solto nessa altura. Né? Eu sabia. Por quê? Pô, cara. É, Eu tô escrevendo uma coisa, eu tenho que. Né? Não é igual. Cara, se você tem filho, tu tem o filho favorito, não vai ter o poder favorito no teu mangá. Porra. Tem cara que quer casar com um desenho. Porra. O que ele faz? O problema de One Piece é que o Oda gosta muito de fazer o Luffy, né? Caraca, Porra. mano. Ele não está sendo imparcial com os personagens. Eu acho uma justiça isso. A Tenten ser jogada de lado por causa do Sasuke. Faz sentido. Faz sentido Não é isso. possível, cara. Esses vídeos não são reais. uma coisa mais do clã Uzumaki, que, né, Naruto Uzumaki, o nome do protagonista. Legal. Vou botar coisa nova pro Sharingan. Vou explorar o clã Hyuga, vou explorar os outros clãs que eu criei pra história, né? Vou botar 50 upgrades no Sharingan. Vou botar o Rinnegan como uma evolução do Sharingan. E por aí vai até perder a mão. Eu acho que é um tema bastante divertido falar sobre Ele perde a mão no Sharingan em algum momento? É, supostamente, vídeos da internet dizem que sim. Então, Porque tematicamente eu temos acho que faz embasamento. sentido a evolução do Sharingan. Eu acho que faz sentido sim. Mas não lembro exatamente para. Temos que esperar o Fred explicar, porque eu não lembro. Não. Lucas Cristino 96 mandou R$16. Mais linkzinho. Mais linkzinho. Porra. Cara, inclusive, esse é o último vídeo, tá, gente? Vocês mandam hoje, por favor. Porque se mandar, vai ter que ficar pra outro dia, tá? Porque senão a gente não vai sair daqui também. É. Eu pessoalmente acho os robôzão de chakra paia. Robôzão de chakra? Não, mas aí não tá É, dentro o- Tô falando da. Tô querendo dizer da habilidade específica do clã Uchiha Sharingan. É que Como então, ela se comunica o, com o poder mais forte do Sharingan é fazer aquele robôzão. Ah, sim, o mas Suzano. aí é quando ele tenta linkar isso com a habilidade da raposa, Sim, né? do Pra, Naruto. pra poder fazer o link ali principal dele, né? Porque
eu acho muito legal. É o poder que eu acho mais legal, não é nem pela questão de replicar, não replicar, mas é que talvez seja a sacada mais legal do Kishimoto em questão de habilidade. Porque é uma habilidade que conta a história completamente da família. Diferente. E ele faz isso com outra família, que ele é super expositivo e não é tão interessante quanto com o Sharingan, que ele é muito menos expositivo e ele mostra muito melhor a história da família. Eu acho muito legal isso. Tipo, não é sutil, mas não é tão expositivo como é com a família do outro moleque lá e da Renata. A habilidade. Hyuga. Como a habilidade tá. Porque ele entra nessa questão com o Hyuga, com a questão de essa habilidade dele passa por um certo tipo de habilidade que você tem dentro de uma casta familiar, né? Então, tem meio que onde você pode chegar, enfim, tem toda uma questão ali. O Sharingan, ele é muito legal porque ele leva essa questão familiar no sentido de como essa família é importante e por isso ela tem uma habilidade exclusiva, que é igual ao do Hyuga, né? Mas vai além porque cada personagem lida com essa habilidade de uma maneira diferente que se comunica muito bem com a personalidade do personagem. Então, o Sasuke vai ter um poder, vai ser de um jeito, o irmão dele vai ter um poder que ele vai utilizar para outra. Tipo, é meio que o mesmo poder, mas cada um usa de uma maneira diferente, dependendo da situação que ele tá. E isso eu acho muito legal e é difícil de fazer como ele fez. Isso Eu acho bem da hora. esteticamente muito, muito interessante. Ele produz muitas cenas interessantes por causa do Sharingan. Tanto de ilusão lá, a luta do Sasuke contra o Itachi, por exemplo. E eu gosto do último poder, que depois não é o último, mas o Mangekyo, que pra ganhar você tem que fazer uma autofagia ali, roubar o olho de outro Tira. Diz muito sobre aquele clã que tá sempre em conflito, sempre rompendo laços. Acho legal. Eu gosto. Várias habilidades são habilidades que demandam um certo tipo de sacrifício. Até pra você... tipo, você vai upar o Sharingan, você tem que passar por um evento traumático. Tudo isso tem a ver com... Tudo isso tem a ver com o tipo de história que você tá querendo contar com esses personagens através do poder. Então, acho que tem uma sinergia muito boa entre o que ele quer contar com os personagens junto com a habilidade dos personagens. E é uma das paradas mais legais, assim, pra mim, que tem no Naruto. E é uma das coisas que me faz gostar muito mais do Sasuke do que dos outros personagens também. Porque O Sasuke é a história dele é muito boa. E passa por O Sasuke é o personagem mais redondo desse mangá, de longe. De longe. Passa, assim, é tudo muito coeso, assim, no personagem. Então, é bem legal. E eu tenho certeza que vai ser esse assunto abordado aqui. Pro Sharingan e a forma como ele foi mudando conforme a história foi rolando, né? Capítulo 10 da história nós estamos ali. Sharingan copia coisa, copia jutsu e você consegue enxergar os movimentos. Você avança 6 arcos pra frente, tome Megazord. Tome fogo preto que queima pra sempre. Tome Megazord, só que dessa vez ele voa e tem pernas e espada. Peraí. Primeira coisa, antes de mais nada, o que a gente sabe do Sharingan é o que o Sasuke sabe do Sharingan. Um moleque de 12 anos que não tem ninguém pra treinar ele. E o que o Kakashi sabe do Sharingan. Um cara que não é do clã. E por isso ele sabe fazer Mambembe. Então, sim, ele não sabe o potencial. Segunda coisa, Ninguém, você viu 3 séries. O fogo que queima, ele aparece no Exame Chunin. Um pouco depois, quando o Itachi invade a vila. Ele já usa o poder do fogo. Não é 6 arcos pra frente. É no arco que ele tá começando a explorar o Sharingan. Papo reto, eu odeio vocês. Eu fiquei fora uns 5 minutos, vocês estão em 1 minuto e 46 ainda. Mas foi um papo bom, Esse assunto tá bom, pô. Assunto bom, pô. Eu gosto. Pô, Sharingan é uma parada da hora demais no Naruto, tá maluco? Tudo. Só não gosto que isso virou uma lambança depois, porque tem o lance do Izanagi Exame, que tem a pessoa sacrifica o olho pra dar uma lição em quem sacrificou. Puta que pariu! Quem fez a autofagia de matar um amigo e conseguir o Mangekyo. É exatamente isso, cara. Exatamente isso. É que
tem que... O que eu sinto, e aí, Diego, talvez eu te usar de exemplo, é que as pessoas param no meio do caminho da explicação das coisas. Tipo, você não pode tentar chegar numa conclusão vendo a coisa pela metade. Você tem que pegar a ideia completa pra chegar numa conclusão, que você gosta ou não gosta, mas não pegar pela metade. Porra. Senão, nada vai fazer sentido, pô, se tu pega as coisas pela metade. Enfim, gente. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E antes de começar, não esquece de se inscrever aqui no canal, por sinal, e pegar um lanchinho aí pra comer, pra poder aproveitar o vídeo, beleza? Senta aí e vem comigo. Cara, eu ainda lembro da primeira vez que o Sharingan foi introduzido na história. Kakashi versus Zabuzamomochi. A primeira vez que o Sharingan foi introduzido na história. Nessa época de Naruto, tanto o Sasuke quanto o Kakashi falavam um pouco a respeito do Sharingan e como ele era uma técnica herdada pelo clã Uchiha, muito poderosa. O Danzon introduziu vários Sharingans no braço dele. No braço dele. Fato. E, inclusive, é muito da hora apresentar a habilidade de outros olhos, né? Por outro personagem. Descomunais pra quem possuísse o Sharingan, mas mesmo assim também era uma técnica muito custosa. Você podia observar movimentos com o Sharingan e copiar os movimentos das pessoas, decorando eles e utilizando como se você fosse literalmente uma gravadora. O que justamente por conta disso tornava o Kakashi, né, o famoso ninja do Sharingan, que copiou mais de 1000 jutsus. Desde os primórdios da história de Naruto clássico, o Sharingan era muito forte, cara. Isso tornava alguns personagens como Sasuke, por exemplo, ou o Neji, que era do clã Hyuga e tinha o Byakugan, muito mais fortes em geral do que outros ninjas, né? Algumas pessoas falavam que eles tinham um dom natural, mas... Eles não têm a mesma habilidade, mas enfim. Isso era muito mais fácil a gente só dizer. Não eram... nada a ver com o Sharingan, beleza. O Sasuke, ele não era mais forte por causa do Sharingan. Porra, você viu 4 séries, como é possível? Em geral. Ele já era, em geral, o melhor aluno da sala, antes dele ter, em geral, o Sharingan, supostamente. Sim. Né, jovens? E muito da, em geral, vontade dos outros de ter ele no grupo é porque supostamente ele era de um clã pica. Exatamente. Então existia uma predisposição das pessoas a acharem ele pica. E uma parte da jornada desse personagem é que ele acha que ele não está correspondendo às expectativas das pessoas e que o irmão dele vem mijar nele e fala: você é um bosta. Apesar de ter o Sharingan. E aí ele, apesar de ter o Sharingan, está empatando com o Naruto, que não tem nada. O Linkzinho é tipo um personagem da escolinha, né? Em geral, jovens, na minha opinião. Ele é tipo o Dr. Gaúcho. O que foi isso, Latino? Foi um som. É a palavra blue do Latino. De privilégio. Mas é claro que na época de Naruto clássico, as coisas tinham uma regra o bot falhando menor, né? de uma palavra entre por os vez. personagens não era necessariamente tão grande assim, já que apesar do Sharingan Era o ser fio por realmente aí. uma arma bem Ele diferenciada, faz ela não deixava você imortal ou invencível. Na verdade era bem o oposto. Sasuke logo no começo teve uma luta entre ele e o Naruto contra o Haku, que era aquele ninja que fazia os espelhos e tals, né, e ajudante do Zabuza. Tomaram uma surra. O Sharingan era bom, mas ele não resolvia tudo. Mais pra frente na história, o Sasuke tinha uma pequena luta contra o Rock Lee, onde de novo, ele conseguia ver os movimentos do Rock Lee, dar uma olhada em como ele se movia muito bem, só que o olho não desacelerava o tempo, ou sei lá, deixava o Sasuke mais rápido. Então, apesar de ver os movimentos do cara, ele não tinha porte físico suficiente pra se defender e tomou de novo uma surra. Sasuke mais pra frente luta com o Gaara também e novamente, ele não tem poder de fogo suficiente pra poder vencer ali. Sharingan era uma técnica interessante e tudo mais, né? Mas tem poder de fogo suficiente pra vencer ali. Como assim? Ele vence a luta, por isso que o Gaara fica maluco. Sei lá, mano. Papo reto. de novo, ele não fazia tudo. A parte mais interessante a respeito de toda a história, pra mim, era justamente esse conceito de que o Sharingan, apesar de ser uma técnica muito interessante, muitos outros jutsus da história também eram muito diversificados, e por conta disso, todo mundo tinha meio que uma balança ali. O Sasuke não era indestrutível por ter o Sharingan. Você ainda conseguia acertar umas boas porradas nele, e se ele vacilasse, ele poderia perder uma luta.
Isso é claro, antes da gente chegar na etapa do Shippuden e o Sharingan começar a ter uns bons upgrades ao longo da história. Muitas pessoas falam bastante da etapa do Shippuden em si, jovens, porque é quando o carro começa a descarrilhar, o Kishimoto fica louco, maluco, e aí de repente todos os ninjas estão jogando bomba nuclear uns nos outros. Mas se a gente for voltar um pouco, eu acredito que já tem umas descarrilhadas desde a época do Naruto Classic em si, jovens. Tipo, vocês lembram daquela primeira lutinha que o Sasuke tem com o Rock Lee? Eu achava essa luta muito engraçada, cara, porque eram tipo uns 2 minutos de luta onde o Rock Lee sovava o Sasuke de porrada e o Sasuke não conseguia nem acompanhar como o Rock Lee tava se mexendo. Ele usa ali o Sharingan pra poder dizer que usou e é isso. A gente vê o Rock Lee lutando depois, né? É um personagem que literalmente só sabia usar Taijutsu. E ele foi treinado pelo Gai Sensei. Eu não aguento mais. Capeta em pessoa. Não aguento mais essa luta. O maluco deu uma voadora no Madara e não matou ele porque o roteiro não quis. Esse é o nível do Gai Sensei que treinou o Rock Lee. O moleque com 10 anos de idade já conseguia usar ali os 8 portões, era forte pra uma desgrama. O Lee era tão ridículo que ele lutava com uns pesos na perna. Cada um desses negócios tinha o peso de umas 2 geladeiras Brastemp cheias de comida. Quando ele tirou os pesos da luta contra o Gai, com todo respeito, isso aqui é só... Não tenho o que dizer, né? ele praticamente saía voando. O moleque passou a vida dele inteira treinando fisicamente. Aí na próxima fase do Exame Chunin, o Sasuke tem uma luta com o Gaara, que ele basicamente treinou ali por 1 mês, 2 meses e meio. Mas o cabelo do Sasuke tá horrível nessa parte. E por aí, utilizando a referência que ele viu de como o Lee lutava. E aí, avulsamente, tipo, na hora da luta contra o Lee, ele tinha praticamente as mesmas habilidades de velocidade do Lee. Claro, ele não sabia a técnica dos 8 portões porque ele não viu, mas ele conseguia se mexer praticamente do mesmo jeito. Eu me lembro que mesmo na época, vendo essa luta, me passa uma sensação de, tipo, que o Kakashi conseguiu fazer o Sasuke treinar em 1 mês o que o Rock Lee treinou por, tipo, a vida dele inteira. Eu entendo a lógica do Sasuke conseguir isso não é um campeonato do UFC, Nickzinho. É uma história. Viu? É mais copiável. Eu não acredito que o Sakuragi, um cara que não sabia jogar basquete, depois ele tá jogando contra o time mais foda da província em 3 meses. Pois é. Não tem como. O Sakuragi não existe. Assim como o Rock Lee e o Sasuke. É impressionante, velho. É um eterno retorno. Dele? Ué, como diabos ele fez isso? Eu sei que em tese ele não tinha ficado tão rápido assim como o Lee, mas mesmo na época eu achei que, mano, dava uma viajada boa às vezes o Kishimoto, e ele já dava uma puxada de sardinha na época pro Sharingan. Mas quando a gente chega no Shippuden, meu Deus Puxava do céu. Sardinha pro Sharingan. Naruto Shippuden é o momento da história de Naruto onde a gente chega no episódio 1 e temos ninjas lutando com ninjas. Você avança 6 arcos e temos gigantes que cospem bombas. De novo você avança 6 arcos? Não tem nem 6 arcos no Shippuden. Meteoro caindo, a desgrama toda acontecendo. O primeiro grande up de habilidades que nós tivemos do Sharingan, que tinha sido mostrado, já vinha ali desde o clássico, né? Que era o Mangekyo Sharingan. Que ainda assim, mesmo que fosse muito forte, né? O que foi apresentado pelo Itachi, pelo menos, era fácil de equilibrar a situação ali, porque esses poderes tinha no clássico fortes que Mangekyo tinham sido... Sharingan? Tinha o Itachi sempre teve. Uhum. Mas ele Apresentados pelo menciona isso? Hã? Não, ele usa o poder lá de prender a Kurenai na árvore, na ilusão lá, e ele taca o fogo, o Amaterasu, ele taca também. Só que não tem nome as coisas. Ah, sim. Por que será, né, que não tem nome? Kishimoto sempre vinham com um custo muito alto também. Então, apesar do Itachi ter um Mangekyo Sharingan, primeiro que pra você conseguir essa merda você tinha que matar seu melhor amigo no começo, né? Você só não conseguia do nada. Já não era um bagulho simples de você conseguir. As habilidades dele gastavam muito chakra. Então o Itachi usava o bagulho uma vez, ficou cansado, vai ter que ir embora pra poder fazer outra coisa. Não dava pra ele ficar lutando e sustentar uma luta com aquilo por muito tempo. Outros personagens foram apresentando habilidades interessantes do Mangekyo Sharingan, sendo que cada uma delas era uma habilidade meio que personalizada, né? Isso tornou, inclusive, o Sharingan muito popular na época, que é justamente essa época que eu falei pra vocês, que as pessoas ficavam especulando como seria o Mangekyo Sharingan de tal pessoa, como seria a habilidade especial, né? Essa, inclusive, é a época em que o Kakashi pegou o Kamui, né? Que tinha o Mangekyo Sharingan do Obito e tal, que ele conseguia teleportar as coisas, praticamente como se ele fizesse um mini portal, como eu disse pra vocês, roubado, mas não indestrutível. As próximas coisas que foram aparecendo, como, por exemplo, o Amaterasu, foram ficando cada vez mais roubadas, mas o Kishimoto sabia ponderar ali a situação, né? Ele pensou em fazer os 3 grandes poderes do Sharingan, baseados naquelas lendas do Amaterasu, Susanoo e tudo mais, e tudo foi combinando muito bem. Os Uchihas já usavam poder de fogo, a única diferença agora é que tinha um fogo preto que nunca apaga, mas não era necessariamente invencível. Se vocês forem lembrar lá do Naruto clássico, tem uma cena que o Itachi faz um Amaterasu pra fugir do Jiraiya. Aí o Jiraiya pega um pergaminho, escreve uns bagulho e sela o fogo preto. Então, desde o Naruto clássico já dava pra gente entender que, tipo, era forte, mas não era invencível. Então não dava pra você ficar ligando teu olho toda hora e usando Amaterasu em tudo que você visse.
Pra mim, as Até- coisas começam a beirar a loucura justamente nas últimas 4 atualizações que a gente teve no Sharingan. Susanoo, Izanagi, Izanami e aquela parada do Mangekyo Sharingan eterno. O Susanoo era uma brisa, só que ainda tava segurado. Quando o Susanoo foi introduzido pela primeira vez na luta do Sasuke contra Itachi, eu não acho que tem uma pessoa que não tenha pagado um pau absurdo pra aquilo. Mano, o Itachi com aquele esqueletão em cima, vermelho, pegando fogo. Nossa, o bagulho zica, meu Deus do céu. Aqueles que não utilizaram isso como capinha do Facebook na época, mano, não tinham coração nem alma. O Susanoo sempre foi muito maneiro. E eu realmente gostava muito da ideia de como o Kishimoto colocou aqui alguns custos que eram realmente muito altos, né? Tipo, o Sasuke adquire a parada do Susanoo e, mano, as primeiras vezes que o Sasuke usa isso, ele já tava praticamente ficando cego. O moleque usou o Susanoo 5 vezes, já tava com 16 graus de miopia, catarata no olho. O Susanoo mal se sustentava por minutos em uma luta e o Sasuke já não conseguia ficar usando direito. Então, a conclusão é que é um poder bem aplicado. Eu não sei, porque ele falou que é o maior furo. Não sei onde. Não sei que ele A gente tá em 9 minutos. Eu não sei. Eu tô esperando chegar A aí. gente tá em Jovem. 9 O que você acha? 9 minutos Ele vai falar que no depois volume o- 52 de 70. Depois o Kishimoto cagou e aí todo mundo usava o tempo todo e. E acabou. Não é E mais o mundo explodiu. Legal. Mas é a minha É, opinião. ninguém ficou cego no final. É isso. Deve ser isso. O furo dele. Calma, A gente óticas, teve um Carol. exército de gente cega. Calma, Ladino. O corte tem que ficar. Porque era uma técnica absurdamente forte. E eu realmente acredito, jovens, que nesse ponto, mesmo que o Kishimoto tenha evoluído, as coisas pareciam muito com o Naruto clássico aqui, sabe? Era tudo muito baseado na estratégia. Não parecia, mas Por tudo bem. Se você Não voltar para precisa. o Naruto clássico, Sasuke tinha o Chidori. Chidori era uma técnica forte? Era muito forte. Matava uma pessoa se pegasse? Matava. Só que o Sasuke só conseguia usar o Chidori 2 vezes por dia. Então se ele tá numa luta e ele usa o Chidori uma vez e erra, já deu muito ruim, porque ele já gastou metade do chakra dele e ele só vai conseguir usar mais uma vez. Enquanto que o Susanoo era a mesma coisa. Era uma técnica muito forte que conseguia salvar o Sasuke de uma situação ruim. Só que, se ele usasse aquela parada de forma completa, por uns 5 minutos, o Sharingan parava de funcionar. Ele perdia todas as habilidades que ele tinha e, além disso, ficava cego praticamente. Como eu já disse antes, isso ainda equilibrava as lutas. Mas aí acaba tudo. Porque veio o Mangekyo Sharingan Eterno, que tem o maravilhoso conceito de que, mano, você pegou o olho do seu irmão e implantou em você, e é isso. Agora você não tem mais a fraqueza de ficar cego com o tempo. Sasuke agora pode usar livremente. Porra, aí é muito De nada. duro. Porra, aí é muito duro. Sério. 50 volumes desse moleque indo atrás do irmão dele pra tentar matar o irmão dele. Ele mata o irmão dele. Ele descobre que ele não deveria ter matado o irmão dele. Ele tem que carregar o irmão dele na cara dele. Ele só enxerga por causa do irmão dele que morreu. Mas é só isso, galera. É só a mecânica do videogame. Aí é muito duro. Muito duro. Muito duro. Tá, vamos lá então. Eles. Porra. Ele passou por um evento traumático Uhum. e ele ficou cego pra fazer a vingança. Que era uma coisa que fazia muita dor pra ele. Tá? Aí ele foi às últimas consequências pra poder apaziguar isso. Que foi matar o seu próprio irmão. Só que isso se tornou um evento catártico, na verdade fraterno, que ele descobre lá, tem uma grande revelação, enfim. E aí isso reverte e aí ele ganha uma habilidade nova com isso. É isso. É, mas aí desequilibra as lutas. Mas aí é ruim porque ele fica com um poder novo, que aí quebra os Isso. outros poderes. Uhum. Sim. Entendi. É foda, né? Não precisa nunca mais fazer vídeo, né? É só falar uma frase só e... O Susanoo dele do jeito que ele quiser, como ele quiser, porque sim, e é isso aí. E aí a gente Porque sim, é absurdo. Porque sim. Porque sim, é absurdo. Mas esse que é o lance, gente. Agora falando minimamente sério. É achar que
as coisas vão se resolver como se resolve quando você assina um contrato. Aí, tipo, assina o contrato, agora tá certo. E quando as coisas são representações, tá ligado? Tipo, a habilidadezinha dele quer dizer mais alguma coisa, não é só aquilo, não é um videogame. Acho que o exemplo do videogame ele é perfeito. Tipo, você não vai ter o mesmo... Não é porque você jogou muito videogame e você joga o videogame tem o negócio da recompensa, né? Que vai acontecer a mesma lógica para uma história de mangá, tá ligado? Que é outra forma de contar alguma coisa. E eu não sei, sinceramente, qual que é... Porque é muito lógico mesmo, tem essa questão tem que ser balanceado, esse poder não pode quebrar o outro poder. Não pode quebrar sim, não tem problema não. Tem que fazer sentido pro que quer ser contado. Não é um jogo toda de historinha, toda historinha, no final das contas, no último minuto, toda história quer ser apenas moral, quer contar alguma historinha. O cara ali ele fez tudo isso para contar uma historinha no final. Se você concorda ou não concorda é outro problema, mas ele tá partindo de uma ideia moral ali que ele quer passar. E a partir disso ele vai contar, vai montar todo o universo dele em volta disso. Por mais gigante que ele seja ou por menor que ele seja. Então, quando você está vendo o que está sendo apresentado para você, ele está querendo te dizer alguma coisa para além dos poderzinhos. E a gente está ali e a pessoa está vendo, revendo e está brigando com coisas que não são ponto, sabe? Então vai ficar para sempre. É eterna discussão, né? Não tem muito para onde fugir. Eu discordo do videogame porque mesmo nós, jogos, tem algo narrativo sobre essas habilidades? Tem, mas não é exatamente o ponto. Tipo, o que eu tô querendo te dizer é, no videogame, se o soco dá 50 de dano e o outro dá 10 de dano, ele não pode, do nada, começar a dar 60 de dano e o outro continuar dando 50. Tem que acontecer alguma coisa. Tá ligado? Sim. Agora, na história ali, eu tô falando alguma coisa assim, pegaram o power-up, sei lá, alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Não precisa ser necessariamente, não quer dizer que tem que ter alguma outra coisa sendo contada aqui. Pode ser que tenha, mas não precisa ter. Agora, quando nesse tipo de história, ele está tentando te contar alguma coisa através do que ele está te mostrando a partir desses símbolos, que no final das contas os poderes são, entendeu? Esse que é o grande ponto. Então, tem uma certa diferença. Não quer dizer que uma obra é melhor do que a outra, uma mídia é melhor do que a outra. Estou falando que tem uma lógica de... Não vou dizer nem de videogame, eu vou dizer que existe um pessoal usa muito as coisas muito gamificadas, tá ligado? E aí acaba se perdendo porque não tá olhando para o que tá tentando ser dito, tá olhando apenas para a superfície ali, né? Chega no ponto onde o Suzano também perde um pouco a linha, porque, gente, vamos combinar aqui, ok? Vamos falar aqui como adultos. O Suzano incompleto do Sasuke era uma das coisas mais picas que ele já teve. Vocês lembram quando o Sasuke ele usava só metade do Suzano ali, porque ele não queria ficar gastando chakra? Então ele pegava e usava só as costelinhas do Suzano pra poder se defender. Ele faz isso quando ele vai lutar com o Haikage, se eu não me engano, quando ele luta com a Mizukage. É muito pica, que fica só as costelinhas e uma mãozinha do Suzano ali. Aí ele vai e usa só o esqueleto do Suzano com o escudo e tal. Aquelas coisas pra economizar, porque o negócio era muito gastável. Aí não. Chega no Mangekyo Sharingan Eterno, Kishimoto não contente com um bagulho que já era um Suzano forte, com escudo, espada, arco e flecha, às vezes, não, vou botar mais coisa. Ele bota o Suzano com pernas e asas, 15 vezes maior do que o Suzano era antes. Por quê? Porque o Suzano precisa de asas. Já era muito roubado sem asas. O Sharingan não era pra ser um olho que copia poderes, Kishimoto. Por que ele consegue fazer um avatar gigante agora que cospe fogo? O que tá acontecendo? Não era, esse que é o ponto. Caraca, isso é muito engraçado, o Guerreiro comentou antes, que a gente tá vendo essa habilidade pelos olhos do Sasuke, então a gente vai vendo a progressão dessa habilidade. Mas não quer dizer que essas habilidades não estavam dentro desse universo, né? É só que a gente viu na sequência dos acontecimentos que o Sasuke viu, né? Porra, caraca, mano. Eu acho muito engraçado isso.
Como não consegue perceber. Tipo, não é. Eu só disse pra ele que era. É muito doido, mano. Ora, Izanagi e Izanami, que são literalmente o jeito mais fácil de você dizer que aqui o Kishimoto ele só não pensou direito, ele tinha que colocar alguma coisa que funcionasse ali na hora pro roteiro. Eu juro pra vocês, eu tive que rever alguns vídeos pra poder ver como é que o Izanagi e o Izanami funcionavam. Ver a série nunca, né? Ver uns vídeos só. Claro que não, porque. Mas esse é um outro ponto da retroalimentação do YouTube. A discussão não é sobre a obra, né? É sobre o que o outro cara disse. Ele tá discutindo com o outro cara e tá usando Naruto sei lá, como desculpa. Só quando era necessário pro roteiro mesmo. Tipo o Izanami, que uma das únicas vezes que esse troço aqui apareceu foi exatamente quando o Itachi usou no Kabuto lá na Guerra Ninja, porque era conveniente ele usar um jutsu que muito específico, né? O cara caía num looping infinito, que pra ele sair desse looping infinito ele tinha que cumprir uma listinha específica de coisas que a pessoa que lançou o jutsu preparou. Era só tipo um dos jutsus mais roubados do universo e que até agora ele só nunca tinha sido apresentado, ninguém nunca falou nada dele, e é isso. O Izanagi, ele já foi mais bem utilizado na história, né? Que era praticamente como se fosse um reset, é o botão de spawn do Minecraft. Você basicamente perdia um olho e ficava cego igual no Izanami, só que aqui você conseguia fazer isso praticamente voltando no tempo. O Danzo usa isso muitas vezes na luta contra o Sasuke, né? Ele vai lá, toma uma flechada no peito, morre, volta no tempo e agora ele tá vivo, não aconteceu nada. Pra personagens como Obito e Danzo, usar Izanagi... Porra, o Danzo tem uma habilidade que ele volta toda hora. Porra, não quer dizer nada. Não consegue tirar nada disso. Do senhor. Porra. Ele é OP. Caralho, mano. Ele é roubado. Bizarro, tá? Bizarro. Era mais uma terça-feira, porque os personagens simplesmente podiam fazer isso várias vezes, já que eles tinham vários Sharingans. E aí... Inclusive, eu gosto mais de Naruto por causa desse monte de vídeo de Naruto, viu? Tinha praticamente um personagem que podia ficar resetando uma luta quando ele perdia. Não é tão ruim assim. A luta mais injusta da Terra, do universo de Naruto pra mim, aconteceu por causa disso, que era o Obito quando ele luta com a Konan, que ela faz uma das coisas mais picas da história. A Konan, quando ela vai lutar com o Tobi, né, que ele não tinha mostrado ainda que era o Obito, ela prepara 5 zilhões de papéis bomba escondidos, ela abre um oceano, ela faz o Moisés do universo de Naruto e abre um oceano de papel bomba pra poder matar o Obito. Ela prepara de antemão uma C4 nuclear pra jogar na cara do Obito. Fiquei me preparando por anos para matar você com isso. E o Obito sai do bagulho vivaço, usando a tática do desvio e te mato. É isso que é o Izanagi. Técnica do desvio e te mato. Não tem outro clã nesse anime que foi mais beneficiado de graça do que os Uchiha com Sharingan. O clã Uzumaki, em tese, parece que eles eram muito bons com selamentos, eles eram conhecidos por serem bem perigosos, porque tinham muito mais chakra que outros ninjas. E aí eles foram todos extintos antes da história começar, que o Kishimoto não tava afim de fazer nada. Vamos lá, Niquezinho. Vamos lá. Naruto é a história desses dois caras. Dois caras com clãs muito picas foram extintos. Um deles, apegado aos clãs, é o clã que vai ficar voltando e sendo citado. O outro, que viveu sem a influência do clã, é o que não se sabe nada sobre o clã. Você está narrando exatamente essas palavras. Bizarro, velho. Porra. Muito bizarro, muito bizarro. Faltou imparcialidade do Kishimoto com os outros clãs. Faltou dar buff nos outros clãs, né? Porra, ninguém pega um Hyuga no meta de Naruto. É, então. Muito doido, muito doido. O mangá mais complexo da história, tá? Masashi Kishimoto Aparentemente. escreveu o Ulisses do James Joyce, pelo visto. Com eles não, né? Vamos fazer mais coisa pro Sharingan. Clã Hyuga. Vocês lembram que quando os Hyuga apareceram, era pra eles serem tipo a antítese do clã Uchiha, tá ligado? Tinha muita gente que não era. E se o... Não era. Gente, pelo amor de Deus. Não é possível. Era pra eles serem, tipo, ter mais coisa pro Sharingan. Clã Hyuga. Vocês lembram que quando os Hyuga apareceram, era pra eles serem, tipo, a antítese do clã Uchiha, tá ligado? Tinha muita gente que ficava pensando, mano, e se o Sasuke... A antítese do clã Uchiha aí, ó, na tua frente aí, ó.
lutar com o Neji? Quem será que vence no bagulho de poder de olho e tal? Porque os Hyuga eram muito fortes, eles conseguiam paralisar os seus pontos de chakra te acertando, era uma técnica muito roubada. Compara com o Naruto Shippuden pra você ver. Vê se o Neji conseguiria acertar o Sasuke com a armadura gigante indestrutível dele, com o fogo Não, preto por isso que ele é nunca um para de secundário. É, queimar, e o Suzano de asas dele, um poder de voltar no tempo caso ele fosse atingido. É, Kishimoto, às vezes, mano, menos é mais, né, meu patrão? caraca, pô, eu gosto porque, nossa, muito obrigado, Nickzinho, porque sempre é o próximo. Sempre é o próximo. Sempre. Uhum. É uma evolução, pô, tá maluco, tá? Muito obrigado. Apenas subida. Vamos lá que só tem esse mais um.